Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo de combustão, reações químicas combustão. Esse cara aqui é o seguinte, ó, você tem uma câmara de combustão que opera em regime permanente e é alimentada com gás butano, C4H10, e ar atmosférico. Tem 200% de ar teórico. Olha aqui, ó, ar teórico. As temperaturas na seção de alimentação da câmara são de 298 Kelvin e os produtos de combustão deixam a câmara a 1000 Kelvin. Então ele especificou as temperaturas de entrada e saída da combustão. Ele quer saber quanto de calor é transferido para cada quilomol de butano queimado. Então eu vou ter uma câmara de combustão, onde eu vou estar utilizando C4H10, que é o butano, na temperatura de 298 Kelvin. Esse cara vai ser queimado com ar seco, também a 298 Kelvin. E os meus produtos de combustão vão estar a 1000 Kelvin, usando 200% de ar teórico. Tá? 200% quer dizer que eu estou com excesso de ar aqui. Ó. Quer dizer que eu vou ter os produtos de combustão com oxigênio também. E ele quer saber qual que é o calor que foi transferido durante essa reação de combustão de 1 kmol de butano. Então, o que a gente tem disponível? A gente tem a composição do butano, C4H10, 200% de ar teórico, os reagentes estão a 298 Kelvin, os produtos estão a 1000 Kelvin. Ele quer saber quanto de calor que esse quilomol de butano queimado trocou na câmara de combustão. Vamos fazer um balanço estequiométrico primeiro para determinar a composição dos meus produtos de combustão. Então vou escrever aqui o meu combustível C4H10 mais o meu ar seco, com uma quantidade A vezes o excesso. A é o ar estequiométrico, excesso é a quantidade que eu tenho a mais de ar do que a quantidade de ar estequiométrico, resultando nos produtos CO2, água, nitrogênio e oxigênio. Vamos fazer o balanço de espécies químicas separadamente. Primeiro para o carbono. Do lado dos reagentes eu tenho 4 carbono aqui oriundo do combustível. Do lado dos produtos eu tenho tenho B moles de carbono oriundo do CO2. O hidrogênio eu tenho 10 do lado dos reagentes, oriundo do combustível. E tenho 2 vezes C do lado dos produtos, oriundo da quantidade de água formada nos produtos de combustão. O oxigênio eu faço como? Eu tenho o oxigênio aqui do ar, então O2, 2 vezes A vezes o excesso, igual a 2 vezes B, que vem do CO2, mais C, que vem da água, mais 2 vezes E, que vem do oxigênio presente nos produtos de combustão. E o nitrogênio, ele entra e sai da reação sem reagir com ninguém, ele é inerte. A vezes o excesso, vezes 2, vezes 3,76 moles de nitrogênio nos reagentes. Isso aqui tem que ser igual a 2 vezes D moles de nitrogênio nos produtos. Então eu tenho o lado carbono que B vale 4, então eu vou ter 4 moles de CO2. O hidrogênio eu vou ter C igual a 5, então 5 moles de água. Então eu vou determinar aqui a minha quantidade A de ar estequiométrico para ter a combustão completa. Então, como a gente já fez anteriormente, eu considero que o excesso vale 1 e E valendo 0. A vezes o excesso vezes 2, igual a 2B mais C mais 2E. Substituindo aqui o excesso valendo 1 e E igual a 0, tenho 2A igual a 2B mais C, de modo que o meu A, ou seja, o meu ar estequiométrico para o butano, vale 6,5 moles. Isso é a quantidade mínima que eu tenho que ter de moles de ar para poder ter uma combustão completa do meu butano. Voltando lá na equação, quanto que vale 200% de ar teórico? Coloquei aqui, ó, minha variável XC de excesso vale 2. Você vai perguntar assim, professor, mas teve um exercício que a gente colocou assim, ó, 150% de excesso, e isso aqui valeu 2,5. Veja que agora eu estou falando em ar teórico, ou seja, 200% de ar teórico é o quê? Para ter eu tenho 100% de ar teórico, eu consigo o XC valendo 1, ou seja, eu consigo ter a combustão completa. Se ele falou que tem 200% de ar teórico, eu tenho 2 vezes a quantidade mínima
para ter a combustão completa na minha reação. Então, quando falarem 200% de ar teórico, meu EXC tem que valer 2. Substituindo no oxigênio, eu vou determinar aqui o valor do número de moles de E, que seria a quantidade de oxigênio em excesso nos produtos de combustão. Então, E vale 6,5. Coincidentemente, igual à quantidade que eu tenho de ar teórico. E, finalmente, o nitrogênio, D vale 48,88. Então, aqui eu tenho os valores de B, C, D e E. Para determinar a quantidade de calor que foi trocado, a gente faz o quê? Uma conservação de energia na combustão. Então, eu escrevo lá calor menos trabalho, mais a somatória de entrada, que seria as entalpias total dos reagentes, menos a entalpia de saída. Quem é a entalpia de saída aqui? A somatória, a entalpia total dos produtos de combustão. Isso aqui tem que ser igual a zero, porque o exercício disse que a combustão ocorre em regime permanente. Na câmara de combustão eu não tenho trabalho nem produzido nem consumido, de modo que eu vou resumir meu calor simplesmente HR menos HP. Quem que é a entalpia dos reagentes? Nos reagentes eu tenho o butano, então eu preciso saber calcular a entalpia do butano na temperatura de 298 Kelvin, mais quem? Esse termo aqui, que é o número de moles que eu tenho do ar, e eu tenho que calcular quem? A entalpia do oxigênio a 298 Kelvin e a entalpia do nitrogênio a 298 Kelvin. Aí eu calculo a entalpia de cada um desses caras aqui, ó. Lembra que lá na aula de combustão eu mostrei o seguinte, que agora que eu tenho mudança de composição química, a entalpia ela não se deve unicamente à temperatura e pressão. Ela também se deve à entalpia de formação do meu componente. Então, se vocês lembram da aula de combustão, a entalpia de cada componente ela tem dois termos agora. Tem a entalpia de formação e tem esse ΔH aqui. Ó. Esse ΔH aqui é a diferença que eu tenho entre a temperatura que o meu componente se encontra e a temperatura de 298 graus. Perdão, 298 Kelvin. Então, esses valores aqui, ó, essa entalpia de formação, ela está lá na tabela A10 para todos os componentes. E esse ΔH aqui, quando disponível, ele está nas tabelas A9. Nas tabelas A9 eu tenho várias e várias substâncias onde eu tenho uma coluna que mostra a temperatura e ao lado das colunas de temperatura eu tenho um valor de ΔH para cada temperatura. Então o que acontece lá? Lá na tabela eu vou ter, por exemplo, temperatura de 500 Kelvin. Aquele valor de entalpia que está colocado lá, ele representa a diferença de entalpia entre a temperatura que você está procurando, por exemplo, 500 Kelvin, e a temperatura de 298 Kelvin, que é a temperatura de referência. Vamos pegar esse caso aqui, o que acontece? Eu tenho aqui a entalpia de formação do butano, mais ΔH da temperatura de 298 Kelvin em relação à temperatura de referência. Se eu for na tabela, o que vai acontecer? Que vai acontecer? Qual que é a diferença de entalpia que eu tenho entre 298 Kelvin, que é a temperatura que o meu reagente está, e a temperatura de referência, que também é 298 Kelvin? Nesse caso aqui, a diferença de entalpia ela vale zero. De modo que a entalpia do butano na temperatura de 298 Kelvin deve-se unicamente à entalpia de formação dele. Então eu fui lá na tabela A10, que é a tabela que mostra as entalpias de formação, e determinei o valor da entalpia de formação do butano, de modo que a entalpia do C4H10 na temperatura de 298 Kelvin vale menos 126.200 kJ por kmol. Ah, professor, e esse menos aqui, ele pode estar certo? Sim, isso quer dizer que para eu produzir, formar o butano, eu vou ter que liberar essa quantidade de calor aqui, ó, menos 126.200 kJ para cada quilomol de butano queimado. Então, se você encontrar valores negativos de entalpia de formação, não se assuste, esses valores eles realmente existem, eles nunca apareceram anteriormente em nenhum ponto dos cursos de termodinâmica 1 ou 2, porque a gente não levava em conta as variações de composição química em reações de combustão. Os outros dois termos seriam quem? A entalpia do oxigênio, a 298 Kelvin, que aqui no caso o que vai acontecer? Ó, se eu estou a 298 Kelvin, essa diferença aqui também vale zero, só que entalpia de formação de substâncias puras, que elas não são compostas por 2 ou 3 componentes, a entalpia de formação sempre vale zero.
Então a entalpia de formação do oxigênio vale zero. De modo que eu só tenho o oxigênio a 298 Kelvin, a entalpia dele é diretamente valendo zero, porque não tem entalpia de formação, e a 298 Kelvin, a diferença de temperatura entre a temperatura que ele se encontra e a de referência, ela é nula. Idem para a entalpia do nitrogênio. O nitrogênio também é uma substância pura, ele não é uma composição de duas espécies químicas diferentes. Então a entalpia de formação dele também vale zero, e se ele está a 298 Kelvin, ele também vai valer zero. Então, nesse caso aqui, inicialmente, a entalpia dos reagentes, e falta fazer a entalpia dos produtos. Então, veja lá, a entalpia dos produtos eu fiz, B moles da entalpia do CO2, só que os produtos estão a 1000 Kelvin, C moles vezes a entalpia da água, a água também está a 1000 Kelvin, D moles vezes a entalpia do nitrogênio a 1000 Kelvin, e E moles a entalpia do oxigênio também a 1000 Kelvin. Vamos fazer separadamente, então veja, a entalpia do CO2 a 1000 Kelvin é quem? É a entalpia de formação do CO2 mais o ΔH na temperatura 1000, ou seja, a variação de entalpia entre 1000 Kelvin e 298 Kelvin. Esse valor aqui você vai encontrar na tabela A9. Na tabela A9 tem vários valores lá, tem para o CO2, tem para a água, tem para o nitrogênio, tem para vários carinhas lá. Eu fui na tabela e encontrei o seguinte, a entalpia de formação, que é essa que eu encontrei na tabela A10, do CO2 vale menos 393,522. E a diferença de entalpia a 1000 Kelvin em relação à temperatura de referência, lá na tabela para o CO2 eu estou encontrando isso aqui, 33.397. Somando esses dois caras aqui, a entalpia do CO2 a 1000 Kelvin vale menos 360.125 kJ por quilograma. Vou fazer a mesma coisa para a água, separar a entalpia de formação da água e a entalpia da água a 1000 Kelvin, devido à variação de temperatura. Fui na tabela A9 encontrar a entalpia de formação da água, menos 241.826, e a variação da entalpia a 1000 Kelvin para a água, em relação à temperatura de referência, mais 26.000. Isso aqui é encontrado na tabela A9 também. Somando os dois, menos 215.826 kJ por kmol, seria a entalpia da água na temperatura de 1000 Kelvin. Completando, falta a entalpia do oxigênio a 1000 Kelvin. Então, lembrando que a entalpia de formação do oxigênio vale zero. Então, lá na tabela, a entalpia do oxigênio a 1000 Kelvin vale 21.463 kJ por kmol. Do nitrogênio, idem, né? A entalpia de formação do nitrogênio vale zero. E a entalpia do nitrogênio, lá na tabela do nitrogênio, N2, a 1000 Kelvin, vale 22.703 kJ por kmol. Daí, só substituir na equação de conservação de energia. O HR vale menos 126.200 kJ. Ai, gente, perdão, aqui é o HP, tá? HP igual menos 1.322.949 kJ. De modo que o calor é a diferença entre os dois, que vale quanto? Menos 1.126.749 kJ. Aqui eu botei por quilomol de CH4, porque houve a combustão de um único quilomol de CH4. Dessa forma, a gente consegue completar um balanço de energia para uma combustão. Percebam que a grande diferença aqui que vocês estão vendo é o quê? Primeiro, o balanço estequiométrico, você tem que fazer o balanço de espécies químicas primeiro, e depois, na hora de calcular as entalpias, tem sempre levar em conta a entalpia de formação quando você está mudando de composição química em uma reação de combustão. Ok, gente? Qualquer dúvida, qualquer questionamento que ficar em suspenso para vocês aí, comenta no vídeo ou manda um e-mail para a gente. Beleza? Um abração, pessoal. Até mais.